A opção ideal para quem quer garantir momentos inesquecíveis de lazer e muito conforto. No Valparaíso, cada detalhe é planejado para a sua felicidade. Tudo isso num clima de férias, verão e diversão o ano inteiro. É pura adrenalina para ser compartilhada entre amigos e com toda a família também. Um mergulho no mundo de muitas atrações. Venha nos visitar! Valparaíso Aquapark é a alegria que transborda. De volta com o programa Justiça em Ação. Nosso programa recebe aqui no estúdio da TV Guará o Procurador-Geral do Estado, doutor Rodrigo Maia. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Bom dia, eu agradeço o convite. Para nós é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, o senhor esteve em Brasília numa audiência pública, né, que tratou da regulamentação da Lei Candir. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua agenda lá em Brasília. Na verdade, essa reunião no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, ela faz parte de um esforço que tem sido empreendido por vários estados, não só o Maranhão. Inclusive, já houve outras reuniões na residência do presidente da Câmara por 2 ocasiões, que é para tratar de uma agenda que é interesse comum de vários estados, que é a Lei Candir, a Lei Complementar 87, de 1996. Ela, por uma medida de política tributária e industrial, ela isentou as operações de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para as exportações. O que, se por um lado é uma medida que, obviamente, vai estimular a competitividade das cadeias produtivas no âmbito do Brasil, ela também acaba gerando perdas para os estados que vão deixar de receber os créditos dos impostos, já que as operações de exportação são isentas. A lei prevê no seu corpo a possibilidade de haver uma compensação, que a União, né, ela passa aos estados em virtude dessas perdas que os estados sofrem. Qual é o problema? Essa compensação ela ocorre de forma extremamente sazonal e aleatória e ela não atinge a dimensão real da perda que os estados sofrem. Há estados que têm milhões para receber da União em virtude disso, que perdem milhões, outros perdem bilhões, como Minas Gerais, talvez seu estado tenha mais perdas em virtude das exportações decorrentes da mineração. E em função disso, os estados se organizaram para, em conjunto, tentar formalizar um movimento para que a União ela possa efetivamente fazer esse repasse dessas perdas. E o Maranhão é um desses estados que está envolvido nesse processo de buscar uma compensação, sobretudo nesse momento de grave crise fiscal que os estados passam, é um recurso que seria muito importante, muito bem-vindo, para nós fazermos face às nossas despesas, né? Bom, o senhor comentou aí sobre outras reuniões, inclusive com o presidente da Câmara, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, o que o Maranhão ganha com essas agendas que o senhor tem feito em Brasília? O Maranhão tem muitos processos estratégicos nos tribunais superiores, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, que vão representar, em termos de receita para o Estado, em alguns casos, quase R$1 bilhão. No caso, cito um processo específico, as perdas decorrentes da conversão do antigo Fundef e atual Fundeb. O Maranhão tem mais de 990 milhões para receber. É um processo que já vem tido para outros estados ganho por decisões já consolidadas e nós temos participado dessas agendas em função da necessidade de estarmos constantemente acompanhando a movimentação para que haja um desfecho célere, para que essas questões elas possam, ao fim e ao cabo, representar um efetivo ganho para o Estado. Então, esse acompanhamento direto ele é fundamental para que nós possamos obter celeridade no andamento do nosso processo e para sensibilizar os ministros dos tribunais superiores quanto à relevância dessas questões para o Estado do Maranhão. Perfeito. Bom, nós tivemos também um assunto que repercutiu muito na mídia, que foi com aquelas empresas do ferryboat, né? A Justiça atendeu o Estado e proibiu o repasse do ICMS às passagens do ferryboat. Como que se deu essa iniciativa? Bem, isso começou com a medida de modificação de uma política fiscal que reviu alguns benefícios que, do ponto de vista da atividade fiscal do Estado, não faziam muito sentido. A Secretaria de Fazenda, por uma medida de racionalização da política fiscal, que tem feito isso em várias áreas, inclusive para equilibrar algumas distorções que existiam no nosso sistema de arrecadação,
ela resolveu retirar uma isenção para algumas empresas desse serviço de transporte aquaviário, empresas de ferryboat, que efetivamente não havia uma contrapartida ao Estado, mesmo para os serviços prestados ao usuário. E, em função disso, ela ingressou, uma empresa em especial, com ação na Justiça, tentando obter o repasse dessa suposta perda decorrente do fim da isenção para o valor das tarifas de transporte cobradas do usuário do sistema, o que efetivamente não tem previsão jurídica alguma, porque esses valores desses preços das tarifas do ferryboat, eles são tabelados, é um preço controlado pelos órgãos reguladores do Estado, e eles não permitem, pela sua natureza, o repasse automático desses valores para o usuário do serviço. No caso concreto, o que é que ocorreu? A empresa conseguiu uma liminar na Justiça, inclusive, salvo engano, foi em sede de plantão, algo que nem era cabível no caso, e em função disso ela iria promover um aumento imediato, num período de grande movimentação, que é o período do Carnaval, que para quem conhece ali é muito movimentado, as pessoas vão para a região da Baixada, muitos utilizam ferryboat. Então isso ia acabar causando um transtorno muito grande aos usuários do serviço. Em função disso, nós de imediato buscamos no Tribunal de Justiça uma suspensão dessa liminar, né, para considerar que a manutenção dessa decisão ela traria graves perdas para a própria segurança e economia públicas, já que o transtorno causado por um aumento repentino na tarifa aos usuários, isso certamente traria graves transtornos, somente que é uma população de poucos recursos que reside naquela região do nosso Estado. E, em função disso, nós conseguimos que o Tribunal de Justiça, em grau de suspensão de liminar, ele cassasse a decisão, que depois, quando subiu o recurso, ele confirmou o tribunal por uma decisão da Quinta Câmara Civil, se não me engano, Quinta Câmara Civil da Relatoria dos Barradores, Zé Ribamar Castro, que confirmou a tese do Estado de que não era possível você promover esse repasse imediato de uma suposta perda de um benefício fiscal aos usuários do serviço. E isso realmente foi algo muito importante, sobretudo para resguardar os interesses dos usuários desse serviço. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre concurso público, que tanto o estudante e mesmo aqueles que já estão formados buscam, né? Como que o Estado tem tratado essa questão? O Estado tem feito uma política de recomposição dos serviços públicos. Já houve o lançamento de editais de vários concursos, inclusive que há muito tempo não havia concurso para algumas carreiras, como procurador, mais de uma década sem concurso, auditor da Fazenda também, muitos anos sem concurso, e a meta, desde o início anunciado pelo governador, de ampliação do quadro de policiais militares, que só nesse governo já se chamaram mais de 3.000 candidatos aprovados em concursos anteriores para que submetessem ao curso de formação e, consequentemente, ingressassem nos quadros da Polícia Militar. Nós já temos mais de 1.000 policiais que já estão efetivamente nas ruas e, além disso, nós temos um edital que tem passado por alguns ajustes para ampliar alguns polos de localização de provas, atendendo, inclusive, alguma demanda feita por alguns candidatos e veiculada por parlamentares e pessoas que tiverem interlocução com o governo, de modo a promover essa ampliação de importantes serviços, como sobretudo na área de segurança pública. Inclusive, há outros concursos em curso para delegado de polícia, servidores da área de meio ambiente também, que é outra atividade fundamental que há muito tempo não tinha, a realização de certame. E isso vai de encontro a uma meta, desde o início anunciada pelo governo, de buscar efetivamente a reconstrução dos quadros dos servidores do Estado, que durante muito tempo passou por um processo de sucateamento, em detrimento de uma terceirização. Então, o que se priorizou foi a lógica inversa, inclusive com economia para o Estado, na medida que o que se economizou com o fim de algumas terceirizações em algumas áreas, como na área penitenciária, isso representou inclusive uma economia para o Estado do Maranhão. Daí também a importância dessa estratégia de recomposição dos quadros do serviço público. Maravilha. Bom, o senhor foi eleito por unanimidade para estar à frente do Fórum de PGR, dos procuradores, né, da região Nordeste. Da região Nordeste. Exatamente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse fórum. O que significa esse fórum para o Nordeste?
Bem, os procuradores gerais dos estados, eles já têm algum tempo um grupo que serve para discutir justamente estratégias que têm interesse de todos os órgãos da federação, todos os entes da federação envolvidos, como é o caso dessas ações que envolvem o Fundeb e a repatriação, que foi uma ação exitosa que dependeu da articulação dos 27 estados através de suas procuradorias para que os estados pudessem realmente ter um incremento de receita fundamental naquele momento. Só o Maranhão conseguiu mais de 400 milhões com essa ação da repatriação, que nós elaboramos e acompanhamos em conjunto com os demais estados. E há demandas que são muito específicas da região Nordeste. Para citar um exemplo, o valor do cálculo do salário educação, que é uma outra demanda importante que vai certamente representar, caso nós tenhamos êxito, um ingresso de recurso significativo para o estado do Maranhão. São ações peculiares da região Nordeste que dependem em grande medida de uma articulação específica para tratar e dispor desses temas que são muito peculiares da nossa região. Em função disso, criou-se esse fórum de procuradores da região Nordeste, onde nós temos uma agenda própria, em que nós discutimos problemas que são afetos especificamente à nossa região, como algumas diferenças de repasses federais em que os estados do Nordeste eles acabam sendo prejudicados em relação aos outros entes da federação. O primeiro presidente, ainda no ano 2015, eleito, foi o procurador-geral da Bahia, que terminou agora o mandato dele no mês de agosto e em deliberação na cidade de Salvador, eu fui escolhido, aclamado pelos colegas como novo presidente para conduzir os trabalhos desse fórum, que já tem uma reunião marcada para acontecer em João Pessoa no dia 9 de novembro, onde nós vamos tomar as agendas que são de interesse específico da nossa região, para nós continuarmos a fazer uma defesa mais eficiente dos interesses dos estados que compõem essa organização de governança interfederativa. Perfeito. Bom, nós temos, na segunda-feira agora, vai acontecer o curso referente à lei de improbidade e também à lei anticorrupção. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse curso. É um curso de extensão que nós fomos convidados para ministrar em conjunto com meu colega advogado Salvo Dino. Vai ser um curso de 20 horas que nós vamos ministrar em parceria com o Instituto Florence, na Rua Rio Branco, e que nós vamos tentar trabalhar aspectos teóricos e práticos da lei de improbidade, que completou agora recentemente seus 25 anos, Sim. E da lei de anticorrupção, que tem pouco mais de 2 anos, quase 3 anos, e que tem suscitado muita discussão, sobretudo em função de decisões recentes, tanto dos tribunais superiores quanto do próprio Tribunal de Justiça, no que tange a aplicação desse diploma legal, que ele tem grande repercussão, sobretudo porque representa um importante marco regulatório no enfrentamento dos atos de corrupção que causam prejuízo aos cofres públicos. É uma oportunidade de tentar compartilhar com outros colegas profissionais de várias áreas de atuação a discussão em torno dos pontos mais relevantes que esses diplomas legais eles têm suscitado hoje. E quem tiver interessado, que está nos assistindo, como faz para procurar? No site? Ele pode procurar o site do próprio Instituto Florence, lá eles têm um link que vai já para o encaminhamento das inscrições. Perfeito. Quero agradecer, doutor Rodrigo, pela presença aqui no nosso programa e dizer que o nosso programa está de portas abertas ao senhor. Eu agradeço o convite e desejo um bom trabalho a todos. Bom, vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação. A opção ideal para quem quer garantir momentos inesquecíveis de lazer e muito conforto. No Valparaíso, cada detalhe é planejado para a sua felicidade. Tudo isso num clima de férias, verão e diversão o ano inteiro. É pura adrenalina para ser compartilhada entre amigos e com toda a família também. Um mergulho no mundo de muitas atrações. Venha nos visitar! Valparaíso Aquapark é a alegria que transborda.